Howdy, howdy, partner, partner. Salve, salve, rapaziada. Esse vídeo especial marca o primeiro episódio do Momento Nerdola, onde eu vou falar de Tex Willer, Águia da Noite, líder dos Navarros. Espero que vocês gostem, porque eu vou ficar trazendo de vez em quando para variar durante as gameplays. Então, vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Como começar o vídeo falando de Tex, sem antes falar sobre o seu papai, Gianluigi Bonelli. Giovanni Luigi Bonelli, conhecido também como Gianluigi Bonelli, foi um editor e autor italiano de quadrinhos, conhecido como o papai de Tex. Leitor voraz desde jovem, apreciando principalmente os romances de mestres como Jack London, Robert Louis, Júlio Verne, Emílio Salgari, entre outros. Vagou pela Europa com pouco dinheiro no bolso, trabalhando nos mais diversos ofícios para ganhar pão, desde cortar lenha na fazenda até ingressar no boxe, atuando inclusive como treinador de lutadores profissionais. Como sua principal criação, o Ranger Tex possui uma percepção de valores imediata, fruto de uma cultura surgida na juventude e vivida com ansiedade, como disse Décio Canzio, grande amigo de Bonelli. Sua carreira literária começa no início dos anos 1930, escrevendo histórias para o Corriere dei Piccoli, tradicional publicação italiana, e artigos para o Giornale Illustrato dei Viaggi. Nos anos 1930, Bonelli fez títulos variados para a Società Anonima Editori Vecchi, de Lotario Vecchi, como Jumbo e Rin-Tin-Tin, e escreveu seus primeiros roteiros, que foram desenhados por Rino Albertarelli e Walter Molino. Roteirista e criador de dezenas de personagens, passa por várias empresas, até abrir a sua própria editora, reformulando então publicações importantes como L'Audace, e no ano de 1948 marcaria para sempre a sua vida. Vale lembrar que Gianluigi Bonelli, esse grande autor italiano, também escreveu várias histórias no seu selo da Bonelli Comics, como Aventuras de uma Criminóloga, Zagor, que eu acho que é o seu personagem, segundo personagem mais famoso, posso estar enganado, mas toda vez que eu vejo alguém falar de Tex, também falam de Zagor. E eu sei que tem mais. Acho que tem um Martin Mystery, não que o Martin Mystery seja dele, eu não lembro se era dele, mas talvez ele tenha relançado sobre o seu selo. Enfim, vários personagens englobam esse grande autor italiano, Gianluigi Bonelli. E também teve outra coisa que me influenciou muito a gostar de Tex Willer e todos os outros personagens que derivados dele, né? Que o Gianluigi criou. Foi por causa da minha infância e adolescência também, quando acompanhava filmes de Bang Bang. E como não lembrar de filmes de Bang Bang sem lembrar de Ennio Morricone, que fez uma trilha sonora marcante de um dos clássicos do faroeste. Diane. Nhau 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 nhau. Ding 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 dong dong. Ennio Morricone foi um compositor, arranjador e maestro italiano que escreveu músicas em diversos estilos. Morricone compôs mais de 400 partituras para cinema e televisão, além de mais 100 obras clássicas. Sua trilha sonora para The Good, The Bad and The Ugly
de 1966, é considerada uma das trilhas sonoras mais influentes da história e foi introduzida no Grammy Hall of Fame. Sua filmografia inclui mais de 70 filmes premiados, todos os filmes de Sergio Leone desde A Fistful of Dollars, todos os filmes de Giuseppe Tornatore, desde Cinema Paradiso, A Batalha de Argel, Animal Trilogy de Dario Argento, de 1900, Exorcista 2, Days of Heaven, vários filmes importantes no cinema francês, em particular a trilogia de comédia Le Corps Foyers 1, 2 e 3. Claro que esse filme ia gerar um grande impacto em mim, que ia me fazer gostar ainda mais dos primeiros gibis do Tex, né? Porque esse filme, além de ter sido um marco no cinema, ele é até hoje considerado o filme que define o gênero de faroeste. O bom, o mal e o feio, interpretado pelo grandiosíssimo Clint Eastwood, ainda na sua juventude. Esse filme é muito importante para toda a história do cinema, e também impactou minha vida. The Good, The Bad and The Ugly, aqui no Brasil conhecido como Três Homens em Conflito, e em Portugal, O Bom, o Mal e o Vilão, é um filme épico de faroeste spaghetti, teuto-americano e hispano-italiano de 1966, dirigido por Sergio Leone e estrelado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach, como trio título. O roteiro foi escrito por Eiji Scarpelli, Luciano Vincenzoni e Leone, com material de roteiro adicional pelo não creditado Sergio Donati. Baseado na história criada por Vincenzoni e Leone, o diretor de fotografia Tonio Delli Colli foi responsável pela cinematografia widescreen e Ennio Morricone compôs a trilha sonora, incluindo seu tema principal. O filme foi coproduzido entre companhias da Itália, da Espanha, da Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos. O filme é conhecido pelo uso de long shots e close-ups na cinematografia, bem como sua utilização característica da violência, tensão e tiroteios. A trama gira em torno de três pistoleiros competindo para descobrir uma fortuna em ouro confederado enterrada em meio ao violento caos de tiroteios, enforcamentos e batalhas da Guerra Civil dos Estados Unidos. O filme foi a terceira parceria entre Leone e Clint Eastwood e a segunda entre o diretor e Lee Van Cleef. Aí você me pergunta, mas pizza, o que tudo isso tem a ver com seu gosto por Tex? Ora, e o que não tem a ver? Faroeste Spaghetti é um clássico, com Clint Eastwood no seu auge. O que você esperava que fosse acontecer com um moleque de 8 para 10 anos, por exemplo? Que era o meu caso, quando comecei a ler Tex. Me apaixonei na mesma hora. Então, por isso, sem mais enrolação, vamos falar do lendário Tex Willer, o Águia da Noite. Tex, ou Tex Willer, chamado de Texas Kid quando publicado em 1951 na revista Júnior, número 28, é um personagem de história em quadrinhos, criado em 1948 e publicado originalmente na Itália. Tex é um dos personagens de western mais longevos da história dos quadrinhos, sendo publicado em diversos países do mundo. Foi no dia 30 de setembro de 1948 que surgiu a primeira história de Tex. Chamava-se The Totem Misterioso, em italiano, o Totem Misterioso. Um balão, por todos os diabos, será que ainda estão nas minhas costas? Começava a saga de um dos mais famosos cowboys dos quadrinhos. De 1948 a 1967, foram 36 histórias no formato de tiras semanais. No começo, Tex cavalgava sozinho. Seu cavalo, Dinamite, nem tinha nome e ele era fora da lei. Tex foi criado pela dupla Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Gallepini. No começo, as histórias eram publicadas no formato de tiras, com no máximo 3 quadrinhos. Cada semana saía um gibi com 32 páginas, e uma aventura levava várias semanas para chegar ao fim, levando os leitores a comprar as próximas edições. Essa estratégia culminou num sucesso incrível na Itália. Inicialmente, apenas mais um personagem entre tantos outros que apareciam naquela época. O Ranger fez tanto sucesso que se decidiu pela publicação
de uma revista. As tiras foram todas compiladas, sendo que em cada página da revista havia no máximo 3 tiras, hoje. Apesar de o público em geral poder considerar as histórias pouco atraentes devido ao fato do seu grafismo a preto e branco, os admiradores das aventuras de Tex salientam a riqueza de informações, referências e verossimilhança histórica. Além de muita ação em todas as histórias, com chumbo grosso voando por todos os lados, o que torna a leitura interessante é o conhecimento que as histórias trazem. Você fica por dentro da cultura dos índios, da vida dos pioneiros, de episódios marcantes e reais na história dos Estados Unidos, dos hábitos da época. Detalhes mínimos, para que o leitor tivesse a noção exata do ambiente em que se passavam as aventuras. Tex pretendia aliar cultura e diversão, e isso pode justificar o seu sucesso em muitos países do mundo. Outro fator decisivo para o sucesso é o bom humor presente nas histórias. A comédia acontece principalmente quando Kit Carson, o parceiro de Tex, começa com sua onda de pessimismo e reclamações. Mas não há dúvida que o principal motivo que faz de Tex um sucesso é a ação constante das aventuras e o senso de justiça. Tex é um atirador preciso tanto com um rifle quanto com um revólver, e não nega ajuda a quem quer que seja para combater injustiças. Também é um ótimo cavaleiro e sabe usar muito bem a faca e o laço. Além disso, Tex bate forte. Quem já experimentou enfrentá-lo no braço teve a chance de trombar seu queixo contra os do punho do Ranger. As histórias de Tex se passam por volta de 1860. Nesse período, vemos Tex no rodeio e nas ações durante a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865. Já a Tex quarentão e com o filho Kit Wheeler, bem como Kit Carson de cabelos brancos, remonta ao período de 1880 a 1890. Tex é um Ranger do Texas, uma espécie de polícia especial dos Estados Unidos. Enquanto os xerifes são a autoridade maior numa cidade, Tex é o representante da lei em qualquer lugar do estado por onde passa. Além disso, é o chefe dos navarros, bem como seu agente indígena, para tratar com o governo os destinos da tribo. Por sua bravura e perícia, Tex é requisitado pelo comando dos Rangers a atuar em missões delicadas e especiais, mesmo em outros estados e mesmo fora dos limites territoriais dos Estados Unidos. Muitas vezes, Tex perseguiu os bandidos do México, nas frias terras do Canadá ou em casos extremos na Colômbia, na Argentina e Bolívia, e até mesmo na Oceania. Tex normalmente recebe carta branca para agir e fazer cumprir a lei, sendo-lhe confiadas missões variadas: contrabandos de armas, assaltos a trens ou bancos, roubo de manadas inteiras, xerifes abusando de sua pataca para explorar o povo. São apenas casos mais comuns dentre tantos que Tex tem que enfrentar. Para isso, ele conta com a ajuda de seus pardes, Kit Carson, Kit Wheeler e o índio navarro Jack Tigre. A edição histórica número 47, editora Mitos, contou como foi o passado de Tex, como ele tornou-se um justiceiro. Vaqueiro, num rancho do Texas, na fronteira com o México, Tex vivia com seu pai, Ken Wheeler, com seu irmão Sam e com um velho amigo da família, Gunny Bill, que foi quem ensinou Tex no manejo com as armas. Quando bandidos mexicanos roubaram a partida de gado da família e mataram o pai de Tex, este revoltara-se e, mesmo contrariando seu irmão, atravessa a fronteira atrás dos larápios, fazendo justiça com as próprias mãos. Perseguido pelos rurales, policiais mexicanos de fronteira, consegue escapar, mas desgosta-se a partir de então da vida de vaqueiro, abandonando o rancho para o irmão e saindo sem rumo. Arranja emprego no cerco dos irmãos Corliss e ali passa a fazer parte dos rodeios, onde revela-se um autêntico Ice, ganhando vários prêmios, inclusive seu cavalo Dynamite, que o acompanharia por praticamente todas as aventuras dos primeiros tempos. Passado algum tempo, chega a notícia de que seu irmão Sam havia sido assassinado. Decidido a obter a vingança pela morte do irmão, Tex vai ao encalço dos assassinos e outra vez faz justiça pelas próprias mãos, passando a ser então perseguido pela lei, tal como conhecemos em setembro de 48, o fora da lei perseguido e com o nome estampado em cartazes de recompensa.
Então, para finalizar o vídeo com estilo, vou recomendar um filme de Tex, que eu saiba é o único que fizeram sobre o personagem. Se chama Tex e o Senhor do Abismo. Recomendo muito vocês assistirem. É facinho de encontrar. Sei que vocês me entendem. E a minha consideração final é essa. Tex é um grande personagem que vive até hoje, desde a década de 30. Você vê a importância do personagem. Para ele ser lançado e relançado várias vezes em vários países. Como ele é um personagem muito amado por seu público fiel. E como Gianluigi Bonelli é o grande gênio que criou essa obra e várias outras. Como eu disse, se você não gostar de Tex, tem para todos os gostos. Ele tem muitos personagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do especial de Tex. Talvez leiam os gibis, talvez não. Assistam o filme, talvez não também. Mas é uma coisa que eu queria fazer um especial sobre. Porque foi uma coisa muito impactante e que marcou minha infância e adolescência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo novamente. E tchau!